A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM, do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos também no YouTube, Viver Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião, ela é muito importante para nós. Falamos sempre sobre a doutrina dos Espíritos, que é uma doutrina consoladora, que tem como base a ciência, a filosofia, com consequências religiosas. O próprio codificador da doutrina disse consequências religiosas por se tratar de uma doutrina religiosa completamente diferente das tradicionais. O Espiritismo não utiliza de velas, castiçais, oferendas, roupas especiais, culto ao santo, às imagens. Embora nós respeitamos todos aqueles que professam, mas a doutrina não tem nenhum dogma, rituais, cultos exteriores. O culto espírita é feito no coração do homem e não fazemos aqui frente a nenhum conceito religioso. Portanto, você pode nos ouvir livremente, sem nenhum problema de ser aqui atacado, porque jamais vamos falar mal de sua doutrina. Convidamos todas aquelas pessoas a procurarem o cristianismo, não importa a denominação religiosa que você esteja dentro da doutrina cristã, que é primordial. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, expositor espírita, ele é lá do IDE, do Instituto de Difusão Espírita, Marco Kisteman. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam bem-vindos a essa noite de terça-feira, 8 de dezembro de 2020, que façamos grandes aprendizados e desejamos a todos muita luz e muita paz. Assim seja. Bem, meus irmãos, nós vamos estudar na noite sobre a missão dos 12 apóstolos. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube FM 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a Oi 98801 2675. WhatsApp 984-4949, novamente 59. E o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa ou deixar o seu recado no YouTube Viver Melhor. Estamos sempre à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos irmãos, queridas irmãs, nos recordamos cada vez mais do nosso Mestre Nazareno. Muita paz e muita luz com o Evangelho na nossa prática. Assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a missão dos 12 apóstolos. O colégio apostolar, no cumprimento de sua missão, Jesus contou com a colaboração dos apóstolos e de outros discípulos. Vamos passar para os senhores a tradução de apóstolo, que é uma palavra que deriva do grego. E ela tem o seguinte significado: enviado. Então, todas as vezes que ouvir a palavra apóstolo, quer dizer que é um enviado. Já discípulo é um vocábulo de origem latina, que significa aluno. Então, o discípulo, no caso aqui, é um aluno das lides cristãs, ou do cristianismo.
Jesus escolheu 12 apóstolos e os enviou a diversos lugares para pregarem a boa nova, evangelho. Contou também com o apoio direto de cerca de 70 discípulos. Quer dizer, então nós tivemos os 12 apóstolos, depois 70 discípulos. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhe asseguraram a cobertura à obra redentora, não para incensar-se e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. A missão de Jesus, propriamente dita, começa com a organização do seu colégio apostolar. O Evangelho de Mateus relata: e Jesus andando junto ao mar da Galileia, mais uma referência que Jesus, na verdade, foi um galileu, porque desde a perseguição de Herodes o Grande, que Jesus, Maria e José se refugiaram nas terras distantes do Egito, e quando voltou, ele volta para a Galileia, e não para a Judéia. Portanto, ele é chamado Bom Galileu, Jesus de Nazaré, porque faz referência à aldeia de Nazaré, onde nasceu sua mãe. E lá na Galileia viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Só para chamar a atenção dos amados irmãos, este João é aquele apóstolo bem amado, né? A esposa de Zebedeu era prima de 1º grau de Maria, de Nazaré, a mãe do Cristo. Então eles eram primos. E esse João é aquele que ficou diante do madeiro infame, que alguns religiosos acham que é um dos irmãos de Jesus. Na verdade, primo, é o filho de Zebedeu. Eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram-no. Está registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 4, dos versículos de 18 a 22. Lucas nos esclarece que Levi ofereceu-lhes, após o convite, então, uma grande festa em sua casa, e com eles estavam à mesa numerosa multidão de publicanos e outras pessoas. Lucas 5, 29. Levi, meus queridos irmãos, é aquele que fora batizado mais tarde com o nome de Mateus, né? Ele se chamava Levi, era um cobrador de impostos, mal visto pelos judeus, mas considerado pelos romanos e muito rico. E entre os apóstolos eram de maior cultura. O evangelista Marcos informa que, terminada a refeição, Jesus faz um debate sobre o jejum, alerta sobre a inconveniência de colocar remendo novo em roupa velha ou vinho novo em odres velhos. Ou seja, Jesus não veio à terra, meus queridos irmãos, apenas para curar corpos, e sim almas, né? Transformar o homem de dentro para fora. Explica que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o dia de sábado. E cura um homem de mão atrofiada. Aqui algumas traduções bíblicas falam de o homem da mão mirrada. Diante desses fatos, uma grande multidão passa a segui-lo, chamando-lhe Filho de Deus. Marcos nos fala também que depois Jesus subiu a montanha e chamou a si os que ele queria. E eles foram até ele, e constituiu 12 para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar os demônios, espíritos maléficos. Ele constitui, pois, os 12 e impôs a Simão o nome de Pedro, a Tiago, o filho de Zebedeu, e João, o irmão de Tiago. Impôs o nome de Boanerges. Boanerges é um nome de origem aramaica, isto é, filhos do trovão. Depois André, Filipe e Bartolomeu, Tiago, o filho de Alfeu, é o Tiago menor,
porque o Tiago maior é o irmão de João. Tadeu, Simão, não Pedro, mas Simão o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Marcos 2, 18 e 27, 3, 1, 19. O único judeu mesmo nascido lá na Judéia era o Judas. Os outros 11 eram nascidos na Galiléia. A missão dos apóstolos. De conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias definem a ação que os discípulos deveriam executar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes com a mansidão extrema: não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente. Levada pelos interesses fáceis e inferiores, buscarei a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, das contendas de que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitais os que estão mortos nas sombras do crime e das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Tá? Ou seja, nós não temos os tesouros na terra, mas sim os tesouros dos céus, os tesouros do Espírito imortal. Não ajusteis o supérfluo em alforjes, porque digno é o operário do seu sustento. Então, o trabalhador, meus queridos irmãos, ele é digno do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrares, buscais saber quem deseja aí os bens do céu. Quando penetrares em alguma casa, saudai-as com amor. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sem conservares nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquitude. Ou seja, o interessante ensinamento do Cristo, como todos. Então não violenteis a consciência dos outros, irmãos, né? Não devemos fazer isso. Convidar tudo bem, mas impor nada. Se a pessoa não quer, não insista. Deseje-lhe paz e siga em frente. É por essa razão que eu vos envio como ovelhas no antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. Ou seja, são os recursos pueris, meramente humanos, né? De uma hierarquia transitória e que muitos foram submetidos. No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houveres de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Ou seja, quando a pessoa está imbuída numa tarefa, numa grande missão cristã, ele está ali auxiliado pela espiritualidade. Podem ter certeza disso. Em qualquer doutrina religiosa, quando você vê um sacerdote falar com pureza da alma, pode ter certeza que ele está ali assessorado por bons espíritos, assim como o pastor evangélico, como o orador espírita, ou pessoas até mesmo não religiosas, mas que têm um coração amoroso, estão auxiliados diretamente pela espiritualidade maior. Caros irmãos, caras irmãs, vamos tecer alguns comentários sobre os dados biográficos dos apóstolos escolhidos
por Jesus para espalhar a mensagem de amor e da Boa Nova. André é o primeiro mencionado em Mateus, em Marcos, Lucas, João e no Atos dos Apóstolos. Era irmão de Pedro. Como Pedro ou Simão Bar-Jona era filho de Jona, também seria André, a menos que ocorra uma das hipóteses, parente ou irmão por parte de mãe. Investigações de filiação materna carecem de apoio, pois nem sempre os textos bíblicos retiram a mulher da penumbra, conservando anônimas a sogra de Pedro, a mãe dos filhos de Zebedeu, a mãe dos Macabeus, etc. Era pescador e integrante do grupo inicialmente convocado, isto é, um dos primeiros entre os 12 apóstolos. Em geral, aceita-se que André era irmão de Pedro, porém não existem dúvidas a esse respeito. A sua atitude durante toda a vida de Jesus foi a de ouvir o Mestre, observar seus atos, estudar os seus preceitos, seguindo Jesus sempre por toda parte. A não ser certa vez que saiu com outro companheiro para pregar a Boa Nova ao mundo, segundo ordem que o Mestre deu aos 12 apóstolos. Nenhuma outra ação aparece de André enquanto Jesus se achava na terra. Poucas são as referências sobre André nas Escrituras. Ele se destaca, porém, por ser um dos primeiros a fazer parte do colégio apostolar. Embora menos proeminente que seu irmão Pedro, André está presente ao milagre da multiplicação dos pães de Jesus e à fala apocalíptica do Monte das Oliveiras. De acordo com a tradição medieval tardia, André foi martirizado pela crucificação numa cruz em forma de X, que mais tarde aparece na bandeira da Grã-Bretanha, representando a Escócia, de que André é o padroeiro. Celebrado pela tradição ortodoxa grega como Protocletos, o primeiro a ser chamado dentre os 12, André, cujo nome significa varonil, nasceu em Betsaida, Julias, às margens do mar da Galileia. Antes de seguir Jesus, era discípulo de João Batista. Aparentemente, André ocupava-se mais dos assuntos da alma do que propriamente de suas pescarias, tanto que abandonou suas redes para seguir os passos de João Batista. Segundo o historiador Eusébio, André teria desenvolvido extenso apostolado na Palestina, Ásia Menor e Macedônia, e também na Grécia e em regiões próximas do Cáucaso. As antigas narrativas indicam que supostamente se encontram em Patras, cidade grega, os restos mortais desse apóstolo, guardados numa igreja ortodoxa grega. Um outro componente foi Bartolomeu, que é mencionado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e no Ato dos Apóstolos. É possível que Bartolomeu tenha nascido na cidade de Caná, na Galileia. Se Bartolomeu quer dizer filho de Ptolomeu, Ptolomeu, temos pelo menos presumível filiação. Não se comprova nitidamente que o apóstolo se chamasse Natanael Bartolomeu. O nome de Natanael aparece em João sem indicações e como discípulo originário de Caná da Galileia. A origem familiar de Bartolomeu permanece, entretanto, obscura. Alguns escritores cristãos primitivos informam que o apóstolo seria descendente da família Naphtali, embora outros autores, como São Jerônimo, acreditem que ele seja descendente dos Talmai, rei de Jesur, segundo Salomão.
Como a maior parte dos discípulos, Bartolomeu parece ter sido um homem profundamente sintonizado com as expectativas messiânicas de sua época. O notável testemunho de Jesus a seu respeito deixa transparecer o perfil de alguém que serviu à lei e aos profetas não apenas para orientar suas esperanças na glória de Israel, mas também para desenvolver em seu íntimo uma espiritualidade frutífera, determinada pelas diretrizes da sabedoria divina, sobre o qual comenta o apóstolo Tiago. O seguinte relato de João, que Felipe teria falado sobre Jesus a Bartolomeu, apresentando-o posteriormente ao mestre. Temos achado aquele de quem escreveu Moisés na lei e de quem falaram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair coisa que seja boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Jesus, vendo aproximar-se Natanael, o Bartolomeu disse: antes de Filipe chamar-te, eu vi quando estavas debaixo da figueira. Replicou-lhe Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Disse-lhe Jesus: por eu ter debaixo da figueira crês? Maiores coisas do que esta verás tu. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Natanael, após esse encontro com o mestre, o seguiu, tornando-se um dos seus discípulos. Há indicações de que o apóstolo teria pregado o evangelho na Arábia, na Pérsia, atual Iraque, na Etiópia e depois na Índia, donde regressou para Liacônia, passando depois a outros países. Por fim, conta-se que ao desenvolver o trabalho apostolar na Armênia, junto do Mar Negro, teria sido esfolado vivo antes de desencarnar. É perfeito. Na verdade, os discípulos de Jesus, todos eles, com exceção de João, tiveram mortes horrendas, perseguições implacáveis, mas foram fiéis até o último instante ao Messias Nazareno. Meus queridos irmãos, este assunto muito importante deixaremos para um próximo programa. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Evangelizar, um desafio de urgência. Cristianizar a humanidade em decadência. Extirpar da terra toda a violência para melhorar nossa convivência. Desenvolver no homem a mansuetude, obediência. Sempre lhe falar da onipresença, onisciência de Deus nosso Pai, que é suprema inteligência. Fala a todos nós pela consciência. O Evangelho
Evangelho de Jesus, para todos nós é referência. Pensamentos, ações, sempre ligados à assistência de nossos irmãos que compartilham a existência, amenizando a dor de toda procedência. O Evangelho de Jesus, para todos nós é referência. Pensamentos, ações, sempre ligados à assistência de nossos irmãos que compartilham a existência, amenizando a dor de toda procedência. Evangelizar, 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 evangelizar. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, ser compassivo. Sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vivido da piedade corroem as demais cadeias da aprovação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústias que se desenrolam em nossa estrada. A piedade é simples, espontânea e desinteressada, que se antepõe à antipatia gratuita ou desrespeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material junto daqueles que nola despertam sem que se tornem infrutífera. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatui, venhamos a experimentá-lo. Igualmente, para avaliar a dor do próximo e nos predispormos a ampará-lo. Se a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor, fujamos à compaixão aparente, que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas nos cenários artificiais do fingimento. Meus queridos irmãos, hipocrisia não, fingimento, dizendo que está com dó, isso não resolve problemas de ninguém. Vamos ser realmente piedosos, auxiliar os nossos irmãos, para que nós não venhamos a passar pelas dores que ele também está sentindo e nos colocarmos no lugar dele. Então sejamos piedosos e indulgentes. Que Deus nos abençoe. Marco, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, caros irmãos, caras irmãs. Muita luz e muita paz nessa semana e Deus nos abençoe. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos do YouTube, Viver Melhor.
aos nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham sempre com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM, aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia também, nosso boa noite. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, Love Club, o programa mais romântico do rádio brasileiro. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos